Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora corrigir as questões do exercício avaliativo sobre funções horárias do movimento uniformemente variado aplicado na última aula. Tá ok? Então vamos lá. Para a gente começar, a primeira questão diz o seguinte: partindo do repouso, um atleta percorre em 10 segundos 10 metros em uma pista horizontal retilínea e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo sobre esse movimento. Então, vamos lá, analisando aqui as afirmações. A afirmação número 1 diz o seguinte: o módulo de sua velocidade média é 36 km por hora. 2. O módulo de sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. E 3. O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 metros por segundo. Quais estão corretas? Então você tem 5 alternativas, onde você vai dizer se apenas a 1 está correta, apenas a 2, a 3, 1 e 2, ou as 3 estão corretas. Então a gente precisa entender o problema. Partindo do repouso, um atleta percorre em 10 segundos 100 metros em uma pista horizontal e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. E aí a gente precisa agora analisar afirmação por afirmação para a gente ver qual está correta ou quais estão corretas. Ok? Então vamos lá. Se a gente for calcular a número 1, o módulo de sua velocidade é 36 km por hora. E aí a gente vai começar fazendo o seguinte. Você sabe que para calcular a velocidade eu faço ΔS sobre ΔT, que é a variação do deslocamento escalar dividida pela variação do tempo. Mas aí eu sei que a minha variação de deslocamento foi de 100 metros e a minha variação de tempo foi de 10 segundos. E aí 100 dividido por 10 é 10 metros por segundo. Espera aí. Isso não quer dizer que a afirmação 1 esteja incorreta. O que a gente precisa analisar também é o seguinte. Na afirmação 1 ele fala numa velocidade média em 36 km por hora. A gente tem uma velocidade de 10 metros por segundo, então a gente precisa converter. Para a gente fazer a conversão de metro por segundo em quilômetro por hora, basta multiplicarmos esse valor por 3,6 e aí a nossa velocidade passa a ser de 36 km por hora. Logo, a afirmação 1 está correta. Então já pode ser a letra A. Vamos ver se a letra D pode ser também, né? Então a gente já elimina a B e a C, porque a número 1 já está correta. Então vamos lá. Na afirmação 2, o módulo da aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Basta agora calcularmos a aceleração. Então, para calcularmos a aceleração, A igual a ΔV sobre ΔT. O nosso ΔV a gente acabou de encontrar, que é a velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então vamos lá. Dividido pela variação de tempo, que é de 10 segundos, 10 dividido por 10, eu tenho 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a afirmação 2 está incorreta. Ok? Então, a afirmação 2 diz que o módulo da aceleração é de 10 metros por segundo e a gente encontrou uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Afirmação 2, lá da questão, errada. Então, não pode ser a letra B. E também não pode ser a letra D e nem pode ser a letra E. Porque as três afirmações falam que a 2 está incluída aí, dizendo que a 2 está correta. Então a gente já elimina a B, não é apenas a 2, porque a 1 também é. Porque a 1 é correta, a 2 não é. E a gente não pode incluir a D e a E, mas aí, eliminando essas três alternativas, a gente já percebe que a 3 não pode estar correta, porque não tem opção ali dizendo que apenas 1 e 3 estão corretas, então a gente já sabe qual é a alternativa correta, mas vamos só analisar o módulo de sua velocidade instantânea de 10 metros por segundo, isso aí está errado. Por que é que está errado? Porque a gente tem uma velocidade que está sendo calculada ali de 36 km por hora, mas num tempo de 10 segundos, e a maior velocidade instantânea não vai ser essa, porque vai ser a velocidade calculada naquele momento, e não durante esse tempo de 10 segundos. Ok? Então, pessoal, nossa alternativa correta é a letra A. Apenas a 1 está correta. Ok? Vamos passar para a afirmação 2. Na afirmação 2, ao avistar um obstáculo,
um motorista pisa no freio e diminui sua velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Determine o intervalo de tempo necessário até que o veículo pare completamente, sabendo que a sua velocidade ao início da frenagem era de 30 metros por segundo. Presta atenção que a situação mostra um motorista que pisou no freio porque viu um obstáculo. E aí ele diminuiu a sua velocidade numa taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Quando ele fala 2 metros por segundo a cada segundo, isso quer dizer que essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí ele pede para determinar um intervalo de tempo necessário para que o veículo pare completamente. Sabendo que a velocidade inicial era de 30 metros por segundo, eu tenho aqui as alternativas. E aí, para a gente calcular isso, vamos usar a função horária da velocidade em relação ao tempo. Ok? Então vamos lá. Substituindo os valores, a velocidade inicial, VI, era de 30 metros por segundo. A questão informou isso. Mas a questão não fala de uma velocidade final igual a zero. E até fala. Implicitamente ela está falando. Ela não está dizendo aí claramente que essa velocidade final é de zero. É igual a zero. Mas a gente já entende que essa velocidade é igual a zero porque o motorista pisou no freio, e se ele pisar no freio, o carro vai parar, e aí a velocidade é igual a zero, a velocidade final. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, mas aí vejam que a aceleração está negativa. Por que a aceleração está negativa? Menos 2, porque o carro está freando. Se o carro está freando, o que é que vai acontecer? A gente tem uma desaceleração. Se a gente tem uma desaceleração, a aceleração é negativa. Ok? Então a gente tem uma equação do primeiro grau para resolver. Aí é só encontrar o valor da incógnita t, que é o tempo para que o veículo pare completamente. Então, para a gente resolver essa equação, popularmente falando, quem tem letra fica de um lado, quem não tem do outro. E aí a gente vai ter o 30 que sai do segundo membro e vai para o primeiro negativo. Ok? Aí eu já sei que se eu multiplicar por menos 1, ou se eu fizer o jogo de sinal, menos com menos, que vai dar mais. Por que eu posso fazer isso? Porque o 2 vai sair ali da multiplicação do t e vai passar para o primeiro membro como divisor do 30. E aí eu vou ter 30 dividido por 2, logo o tempo é de 15 segundos e a alternativa correta da questão é a letra C. Está aí, em 15 segundos, o tempo que o veículo para completamente. Respondida a questão 2, vamos à questão número 3, que diz o seguinte: um móvel partindo do repouso com uma aceleração constante igual a 1 metro por segundo ao quadrado se desloca durante 5 minutos. Ao final desse tempo, qual é a velocidade por ele adquirida? Então, temos aqui as alternativas e vamos calcular a aceleração. É bem simples, vocês já estudaram isso logo no início das aulas sobre movimento uniformemente variado. A aceleração é igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ele está pedindo para calcular a velocidade adquirida pelo móvel no tempo de 5 minutos, tá ok? E a gente precisa entender o seguinte, por que que ali na variação, a aceleração foi de 1 metro por segundo ao quadrado, mas por que que na variação de tempo apareceu 300 e não 5 minutos? Porque a gente está trabalhando com aceleração em metro por segundo ao quadrado, logo o tempo não pode estar em minutos, tem que estar em segundos, e aí se eu transformar 5 minutos em segundos, eu vou ter 300 segundos, porque 5 minutos vezes 60 é igual a 300. Ok? Se eu fizer o meu pelos extremos aqui, porque eu tenho uma igualdade entre razões, 300 vezes 1 é 300, logo a minha velocidade, ou a velocidade do móvel, é de 300 metros por segundo, e a alternativa, a letra D. Respondida a questão 3, isso aí estava no exercício avaliativo, estava bem simples. Vamos à questão número 4, e a questão 4 diz o seguinte: o desempenho típico de um corredor padrão em uma prova de 100 metros rasos é representado pelo gráfico a seguir. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima?
presta atenção que está aí o gráfico e estão aqui as alternativas. Gente, essa questão não precisa de cálculo, basta apenas a interpretação do gráfico. O gráfico para nós aí é essa linha preta nesse setor amarelo, nessa área retangular amarela, que começa como uma reta e vai se transformando numa curva meio que parábola. Aí. Então, ele está falando do desempenho típico de um corredor, de uma prova de 100 metros rasos, e aí é pedido o intervalo de tempo em que o corredor apresentou a aceleração máxima. Pessoal, para que a gente possa determinar isso aí, não precisa de cálculo algum. A aceleração máxima, basta você observar no gráfico que essa parte aqui, ó, que começa no zero e ela vai subindo, é a parte onde ele atinge a aceleração máxima. Porque a inclinação máxima é aqui, ó. A partir daqui do 1 segundo, porque aqui eu tenho 0, 1, 2 segundos, tá? O eixo X está representando os segundos e o Y está representando a velocidade. A partir daqui, o corredor começa, o gráfico começa a inclinar. Aqui ele começa a ficar constante e depois ele inclina, como se estivesse desacelerando, aliás, desacelerando. Então, a aceleração máxima é a parte onde a curva ou onde o gráfico está se inclinando mais, e ele se inclina mais aqui, ó, tá? Depois é que ele começa a se inclinar para mudar de posição, para se tornar constante. Então, a aceleração máxima dele é atingida até aqui no 1 segundo. Ok? Então isso quer dizer que a nossa resposta é a letra A. A aceleração máxima acontece entre 0 e 1 segundo. Está aí a resposta correta da questão número 4. Para a gente fechar essa primeira parte da correção, a gente vai fazer a questão 5 e no próximo vídeo a gente faz de 5 a 10. Aliás, de 6 a 10. Vamos lá. Na questão 5, a gente tem o seguinte, ó. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t igual a 0 e t igual a 7 segundos, é possível afirmar que a aceleração escalar do ciclista é, em metros por segundo, igual a quanto? Ó, eu tenho o gráfico, eu tenho aqui os valores nas alternativas da aceleração, ok, mas a gente vai observar o gráfico. E o gráfico vai nos determinar essa resposta, ok? Então vejam, o gráfico é essa linha reta aí, essa linha inclinada preta, ok? No eixo Y do plano cartesiano, nós temos aí os valores 0, 4, 8 e 12 metros por segundo, é a velocidade, e no eixo X do plano cartesiano, o tempo em segundos, 0, 1, 2, 3 e 4 segundos. O gráfico inicia no ponto 4, ou seja, a velocidade inicial desse ciclista é de 4 metros por segundo. Ok? Então, quando ele tiver atingido o tempo de 4 segundos, a velocidade dele mudou para 12 metros por segundo. Então, entendendo essa informação apresentada pelo gráfico, a gente consegue calcular a aceleração, ΔV sobre ΔT. E aí a variação de velocidade aí pelo gráfico, ó, se eu pegar só a parte que parte do 4 e vai até o 12 ali, ó, a velocidade final é 12 menos a velocidade inicial, que é 4 metros por segundo. E o tempo de 4 segundos, porque o gráfico parou lá em 4 segundos, menos 0, que foi o início do tempo, o início da contagem de tempo, e também até coincidindo no eixo Y ali, ó, de onde partiu a reta no 4 metros por segundo. Então, 12 menos 4 é 8, 4 menos 0 é 0, 8 dividido por 4, eu tenho 2 metros por segundo ao quadrado. Resposta da questão, gabarito letra B. Tá aí. Pessoal, a gente vai parar aqui nesse vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Então, fizemos a primeira parte da correção das questões do exercício avaliativo aplicado na aula anterior.
No próximo vídeo, a gente continua com as questões que vão de 6 a 10, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!